Então, gente, vamos falar aqui uma aula sobre lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, diferente do lançamento vertical, o lançamento oblíquo faz um movimento de parábola. Então, ele não é solto assim. Ele é lançado e faz um movimento aqui, um movimento de parábola. Ele é bem fácil e vamos passar aqui para vocês. Essa aqui é a estrutura do lançamento oblíquo, basicamente. Ele é lançado a partir daqui. E essa bolinha aqui é esse nosso objeto. Então ele faz um movimento de parábola até cair aqui. Esse aqui é o nosso alcance, o nosso ângulo. E o lançamento oblíquo tem algumas fórmulas. As fórmulas de tempo de subida, quanto tempo ele demora para chegar no seu ponto mais alto, a altura máxima, que é a altura máxima do seu ponto mais alto, e o alcance. Então, mas a primeira fórmula disso tudo para a gente calcular, a gente tem que decompor o nosso vetor. E o nosso vetor, como vocês podem ver, é aqui. Então, fazendo aqui, a gente tem um vetor. Vamos supor que aqui é 30 graus, apenas para visualizar. 30 graus. Então, as fórmulas aqui. E aqui a gente tem o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. E quando a gente está no eixo Y, ele possui um movimento com aceleração. E o eixo X, ele possui uma velocidade constante. Então, aqui a nossa fórmula básica é essa aqui. V0y é igual velocidade inicial, aqui não fala pra gente, a gente está falando aqui apenas as fórmulas, velocidade inicial vezes o seno do ângulo aqui. Então seria seno de 30 graus. E o Vx é igual a velocidade inicial vezes cosseno. Aí, e também fazendo só mais um lembrete, a gente tem o Vx, Vy, velocidade com aceleração, Vx constante. Então, aqui a gente vai usar as nossas fórmulas. O tempo de subida, que é para chegar no eixo mais alto, no ponto mais alto. O tempo de subida é basicamente V0y dividido pela gravidade. E a gravidade aqui, a gente sempre vai usar gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a nossa gravidade sempre vai ser 9,8. A não ser que o exercício peça para você fazer um outro tipo de gravidade. A altura máxima, velocidade inicial y ao quadrado dividido por duas gravidades, então seria 19,6. E o alcance. O alcance é o nosso aqui, ponto inicial até o final, área total. O alcance é Vx vezes ΔT. Delta, como a gente sabe, ΔT é igual a tempo final menos tempo inicial. Então vamos fazer agora uns exercícios para facilitar a compreensão. Fazendo apenas uma última explicação, quando eu falei que a gente está falando de tempo, a gente encontra o tempo de subida. O tempo de subida, ele é basicamente o tempo até chegar no ponto mais alto. E quando você está saindo do lançamento, o lançamento ele tem uma aceleração negativa até chegar no ponto mais alto. Quando você chega no ponto mais alto, a nossa velocidade ela reinicia e começa uma aceleração positiva, porque ele vai ganhar velocidade ao cair. Então, sempre que eu calculo o tempo de subida ele vai ser o mesmo do tempo de descida. Então, se demorou 4 segundos para subir, demora 4 para cair. Então, o nosso alcance foi 8 segundos, que é o tempo total. Então, por exemplo, quando a gente for calcular o alcance de delta t, o t que a gente vai usar, a gente tem que usar o alcance total, então seria 8 segundos. Então, gente, agora eu vou fazer um exercício aqui. O exercício 10. Um corpo lançado obliquamente a uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção com a horizontal, que forma um ângulo tal que seno igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6. Determine os módulos dos componentes horizontal e vertical da velocidade no instante do lançamento. Aqui está falando que forma um ângulo. Só que já determina o nosso seno e cosseno, então acaba que o valor do ângulo fica irrelevante.
E quando pede para calcular os modos, está pedindo para calcular Px e Py. E é aquela fórmula que eu já disse antes. Py é igual a velocidade inicial vezes seno. E Px é igual a velocidade inicial vezes cosseno. Então, vamos calcular aqui o Py. Py é igual a 100 vezes 0,8. Não, 0,8 é igual a 80 metros por segundo. E agora calcular o Px. Px igual a 100 vezes 0,6, que é igual a 60 metros por segundo. Então, gente, vamos fazer mais um exercício aqui. Um corpo lançado a uma velocidade inicial de 200 metros por segundo, numa direção horizontal, formula um ângulo onde seno igual a 0,8 e cosseno 0,6. Determine altura máxima e tempo de subida, considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu já disse antes, para a gente descobrir aqui o nosso V0y, basicamente, a gente faz velocidade inicial vezes seno, que vai ficar basicamente, nossa velocidade inicial é 200. Então, é 200 vezes o nosso seno é 0,8. 0,8 é igual a 160 metros por segundo. Então, vamos botar aqui agora, 160. E a gente tem que fazer ao quadrado. Então, vou fazer 160 vezes 160 é igual a 0,006. 0,652. 25.600. 25.600 dividido por 2G. A gravidade aqui nossa é 20, então ela é 10, então vai ficar 20. Dividido por 20, vou botar um zero aqui. 2.560 dividido por 2. Fazer aqui, equaçãozinha fácil. Dividido por 2. Fica 1.000. 2, 1, 5, 2, 4, né? Sobra 1, desce o 6, 8 e o 0. 1.280. Então, a nossa altura máxima é 1.280 metros. Então, agora vamos fazer nosso tempo de subida. O tempo de subida é muito fácil. Ele é mais fácil que esse aqui. É só o nosso V0y dividido pela gravidade. Mas é importante ressaltar que quando fala tempo de subida, é o tempo até chegar no nosso ponto central. O tempo que demora para cair, ele é sempre o mesmo tempo do tempo de subida. Então, se demorou 3 segundos para subir, demora 3 para cair. E o nosso alcance foi de 6 segundos. Então, vamos fazer aqui. V0y é igual a velocidade inicial vezes seno. Então, vai ser basicamente 200 vezes 0,8, que eu já fiz aqui em cima, igual a 160. Então, e a nossa gravidade é 10. Então, fica 160 dividido por 10. É igual a 16. Então, o nosso tempo de subida foi 16 segundos. Mas, por exemplo, quando vai calcular o alcance pede ΔT. E nosso ΔT é basicamente igual a tempo final menos tempo inicial. E o nosso tempo inicial aqui seria 32 segundos, porque o nosso tempo de subida é 16, o tempo de caída é 16 também, então 32 segundos. Mas isso aqui é um caso à parte. O importante aqui é que o tempo de subida, nosso exercício é igual a 16 segundos. Vai. Então, gente, muito obrigado pela atenção no nosso vídeo de hoje. Muito obrigado.